Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed.
A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Saúde em Foco, com André Pepes. Programa mais saudável do rádio, na Novo Nordeste. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Esse volume tá massa aí, Ariane Guedes. Muito obrigado, Ariane, por ter ficado aqui. Edmilson tá de folga agora ao meio-dia, porque tem transmissão hoje, né, Macoré? Depois você me coloca aí o jogo que nós vamos transmitir aqui pelas ondas da NN, pelo nosso canal e no YouTube, NN Play. Vai lá no NN Play, no YouTube, se inscreve, né? Coloca o sininho, coloca o joinha, compartilha no grupo da família, dos amigos. Isso mesmo, né? Está no ar o programa mais saudável do rádio. O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Então, quer marcar suas consultas e exames? Vai lá, 4009-6001. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio há 9 anos, com André Pepes, claro, né?
E quero falar para você também, para você aumentar sua imunidade, você tomando Propocaps, que tem as própolis vermelha e verde. Ah, eu quero emagrecer, André Peps. Ambos são suplementos vitamínicos, Propocaps e Propofit. A diferença é que você vai tomar que é um suplemento vitamínico sem emagrecimento, e o Propofit para você ficar fitness. Isso acelera o emagrecimento de forma saudável. Também tem as própolis vermelhas e verde, com as vitaminas de A a Z. Você vai encontrar aqui na Nosso Granel. Isso, é bem pertinho aqui do Plaza Hotel. Depois do Plaza Hotel, ali na Avenida Rio Branco, Nosso Granel. Tá aí as imagens da Propocaps e da Propofit. Não aceite outra, só exija Propocaps e Propofit. Ou você também vai comprar nesse telefone aqui, 99158-8419, tá bom? Propocaps e Propofit é um produto da Propovida. A marca já diz tudo, né? Muito bem, quarta-feira, dia 30, dia 30 de março, quase acabando, amanhã acaba o mês de março, né? E quarta-feira é dia da Fetos, dia do Dr. Johnny Fábio. O assunto hoje é um assunto muito interessante, você pode participar mandando a sua mensagem, as suas dúvidas. O assunto é parto prematuro, o que é e o que é possível fazer para evitá-lo. O tema está aí na tela com o Dr. Johnny Fábio, ginecologista e obstetra aqui da Clínica Fetos. Dr. Johnny, muito boa tarde, satisfação tê-lo aqui, amigo, mais uma vez, mais uma entrevista bacana e mais um tema super interessante, como todos os temas que você traz. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, e também a equipe, né? Veja só, a prematuridade ela é um tema extremamente importante, porque afeta cerca de 10% das gestações. E a prematuridade é um dos principais causas de morte dos bebês que nascem, tá? Justamente porque é um nascimento fora do tempo habitual, adequado e esperado. Então, para você ter uma ideia da importância de a gente falar sobre prematuridade, a prematuridade afeta 10,6% de todos os nascidos vivos. Ocorrem cerca de 15 milhões de partos prematuros por ano no mundo. E a principal causa de morte em crianças abaixo de 5 anos. Ou seja, existe um impacto tanto na vida desse bebê logo quando ele nasce, como também durante a sua vida, porque a prematuridade gera muitos problemas que vão impactar nesse bebê, na vida desse bebê. Então, é um tema extremamente importante para a gente saber o que é e saber o que é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema mundial, que é um problema de saúde pública. Então, conceituando, a prematuridade é quando o bebê nasce abaixo de 37 semanas. A gente considera o tempo de 9 meses, de 37 a 42 semanas. Quando nasce antes de 37 é prematuro, ou seja, a partir de entre 22 semanas e 37 é prematuridade. Abaixo de 20 semanas é aborto, como a gente já falou em outras ocasiões, tá? Então, para você ter uma ideia, existe uma classificação, eu trouxe aqui também, que eu tinha feito. Existe a prematuridade extrema, que é aquela abaixo de 28 semanas. Existe a prematuridade precoce, que é de 28 a 32 semanas. A prematuridade moderada, que vai de 32 até 34. E a prematuridade tardia, que vai de 34 a 36. Então, toda vez que a gente vai avaliar uma paciente e a gente detecta que ela tem um fator de risco, é importante a gente classificar nesse nível de prematuridade, porque a partir daí a gente vai tomar as condutas necessárias para cada caso. Tá. Interessante, doutor, é o seguinte, estava vendo aqui, em todo o mundo, cerca de 15 milhões de crianças nascem prematuras por ano, dos quais 1 milhão não resistem, segundo a OMS. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, né? O equivalente a 931 por dia ou 6 a cada 10 minutos. É isso mesmo, tá? Então, é uma população de pequenininhos aí nascendo prematuros. Incrível, rapaz. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano. Se a gente colocar essa conta, vamos dividir isso aqui por mês, né? Fazer aqui ao vivo. 340 mil dividido por 12, que é o número de meses, dá 28.333 crianças por mês que nascem prematuras. Se a gente dividir isso aqui por 30, que é a quantidade de dias, em média, dá 944 crianças por dia. Dá quase 1.000 crianças por dia nascendo prematuras hoje no Brasil. Doutor, é um fator de preocupação tanto para as mães e um problema também de saúde pública, porque às vezes acontece, e não é, infelizmente a gente tem que falar desse assunto,
né? Até aqui na nossa cidade mesmo nós já vimos isso, né? Que as crianças às vezes são descartadas, né? Nascem prematuramente, a mãe não está esperando, às vezes não dá para... E aí vão perguntar sobre isso também, né? Será que dá para prevenir? Será que existem sinais que o bebê vai nascer prematuro ou simplesmente nasce prematuro, né? Como é o comportamento? 996398389, o assunto é parto prematuro. Gente, eu vou pedir aos nossos participantes que mandem áudios curtos, né? E façam perguntas inerentes ao tema. O tema é parto prematuro. O que é? O doutor Johnny já falou o que é e o que é possível fazer para evitá-lo. Vamos lá, doutor. A gente vem falando aqui em relação aos exames pré-nupciais. A gente falou na semana passada sobre isso, né? A gente nunca mais nem ouviu falar desse tema de exames pré-nupciais, até porque hoje as pessoas se relacionam sexualmente muito prematuramente, se relacionam sexualmente no namoro. E aí vão fazer exame pré-nupcial para quê? Né? É assim caminha a humanidade. Mas ainda há aqueles casais que se preservam ou então que têm um planejamento familiar bacana, que vão ao médico ginecologista e obstetra fazer o seu planejamento. Você trabalha com reprodução humana assistida, né, infertilidade conjugal, e de repente se acha que está tudo bem quando não tem nada bem. Então, é possível, doutor, tem alguns sinais que a mulher possa emitir, ou possa ter uma noção, né, se ela for acompanhada e bem acompanhada pelo seu obstetra, que o bebê pode ser prematuro? Sim, na verdade, assim, na primeira consulta é um momento especial para que a gente possa abordar isso. Ou seja, a gente vai fazer todo um histórico dessa paciente, se ela já tem filho, se ela não tem filho. A gente vai buscar fatores de risco para a prematuridade. Então, por exemplo, a paciente que chega e ela é hipertensa, a paciente que chega e tem diabetes, a paciente que tem qualquer tipo de problema de síndrome de anticorpos antifosfolípidos, por exemplo. Então, a paciente que vai e ela tem miomas uterinos, ou ela tem histórico já de trabalho de parto prematuro anterior. Então, tudo isso a gente coloca na balança para dizer, essa é uma paciente de risco para a prematuridade. Então, a partir daí, muda-se a sequência do pré-natal. A gente pode fazer todas as orientações, dependendo de cada caso, fazer consultas mais aproximadas, tá? Para que a gente fuja da prematuridade. Então, por exemplo, gemelar é outra causa de prematuridade. Então, gêmeos, o útero, ele chega numa capacidade que ele não aguenta. Hoje, obviamente, nós temos recursos para progesterona, nós temos medicamentos, nós podemos fazer uma cerclagem terapêutica, isso depende de cada caso. Mas na primeira consulta, especialmente, a gente pode ver se essa paciente está bem nos seus exames e a partir daí traçar um planejamento, como você bem falou. Então a gente pode dizer, essa paciente é de baixo risco. Claro que tem muitas situações de trabalho de parto prematuro que a gente não consegue identificar, não são todos os casos, mas uma boa parte a gente consegue sim, e a partir daí fazer um planejamento. Então, por exemplo, se a gente imagina que essa paciente com 20 semanas, a gente viu o colo dela, viu que o colo dela está curto, então isso é uma intervenção que a gente tem que fazer. Normalmente a gente orienta no morfológico do segundo trimestre, fazer, além da avaliação do bebê, medir, fazer o comprimento do colo do útero, porque isso é um recurso importantíssimo. De repente a mulher está com o colo encurtando e ela nem sabe. E se a gente vê que esse colo está curto, a gente pode deixar ela de repouso, usar progesterona, que é um remédio que ajuda muito nessas situações. De repente, quem sabe fazer uma cerclagem, fazer corticoide, que é outra ferramenta que a gente tem. Então, o corticoide é um medicamento que ajuda na maturação pulmonar fetal. E além disso, ele ajuda nas complicações. A gente fala só de corticoide pensando em pulmão, mas o bebê recém-nascido ele tem outras complicações, como por exemplo, hemorragia intracraniana, ou seja, hemorragia cerebral, hemorragia de intestino. Então tudo isso a gente tem que pesar e a gente fazer corticoide, por exemplo. Tem outra situação que a gente pode fazer, André, agora atualmente, é a neuroproteção fetal, que a gente não tinha isso antes. Então a gente usava sempre o sulfato de magnésio, que é uma medicação para as pacientes de pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, tá? Uhum. Hoje a gente faz o sulfato de magnésio para proteger o cérebro do bebê nesses casos. Então, claro que a gente já está falando de uma situação em que essa gestante já está internada, tá? Uhum. Ou em trabalho de parto prematuro ou na iminência de tê-lo. Então, muitas vezes a gente interna essa paciente que começou um trabalho de parto prematuro para tentar bloquear. Existe o que a gente chama de tocólise, ou seja, a gente tenta bloquear o trabalho de parto. Nem sempre consegue, mas
principalmente identificar fatores de riscos, fazer um ultrassom para avaliação do colo uterino, que hoje pode ser feito com 16 semanas, saber o histórico dessa paciente. Então, tudo isso ajuda para que a gente possa identificá-la como de risco para trabalho de parto prematuro e agir da melhor forma para que o bebê, mesmo nascendo prematuro, nasça com uma condição favorável, que não vá grave para a UTI, que de repente ele vá para uma UTI, mas que ele fique lá por uma questão mais de exame, de oxigênio, nada grave. Então isso é o papel da gente como obstetra, saber identificar, orientar, para que a gente tenha melhores resultados. Que resultados? O bebê bem depois, né, na casa da mamãe e do papai. É isso que a gente quer. Perfeito. Você falou em ultrassom e me vem à cabeça uma coisa interessante que o senhor bem acompanha no seu dia a dia como médico, no consultório. A gente por exemplo, vou falar aqui de um exame que quando começou era um exame muito caro, pouquíssimas pessoas tinham acesso estou falando da tomografia computadorizada, né? Com contraste ou sem contraste, mas era um exame caro, né? Dificilmente uma pessoa em condições sem condições poderia fazer uma tomografia, né? Hoje é um exame que, por ser muito feito, né, se tornou barateado. Tem tomografias aí que custam R$250, por exemplo. Uma tomografia do seio da face, por exemplo, é mais ou menos esse valor, média é esse valor, R$250, R$300. É uma coisa que o trabalhador é 1/3 ou 1/4 do seu salário, mas ainda ele vai lá, parcela, faz no cartão, enfim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, doutor, quanto mais se faz um procedimento no Brasil, mais ele tende a ficar mais acessível. Esse é o resultado, inclusive, da ultrassonografia. Isso. Eu lembro que quando minha irmã de criação, quando ela engravidou em 1982, a ultrassonografia era coisa de rico. Era como se fosse uma densitometria óssea hoje, né? Uma densitometria óssea hoje é uma coisa ainda muito cara e quase que inacessível à população em geral. Então, não era todo mundo que conseguia fazer uma ultrassonografia para descobrir, por exemplo, o sexo do bebê, que era o que a coisa mais interessante para a mãe naquele tempo ali, era o sexo. Por que eu estou falando isso? Você falou em ultrassonografia e ano sai, ano entra. A pandemia chegou, foi embora, a ultrassom continua firme e forte lá, você continua fazendo, você continua realizando isso. E a minha pergunta é, em termos de prematuridade, né, o que a ultrassonografia pode revelar? E se ela pode revelar alguma coisa quando a futura mamãe vai lá na Fetus e vai lá, faz a sua consulta durante o seu pré-natal? Então, ultrassom, eu sempre falo, não existe mais ginecologia obstetrícia sem ultrassom, tá? Hoje a gente precisa, é uma ferramenta que tem que estar do lado, porque tira muitas dúvidas e direciona a gente para um tratamento adequado de cada caso. Então, assim, com relação à prematuridade, como eu falei, a gestante chega lá e ela, vamos dizer que seja a primeira consulta. A gente faz todo o histórico dela e, de repente, a gente vai para o ultrassom e vê que ela tem um mioma grande ou 2 miomas. Então, assim, o ultrassom dá para a gente visualizar o útero, dá para a gente visualizar o saco gestacional ou os sacos gestacionais no caso de gemelaridade, e aí a gente já passa a fazer uma classificação de risco. E essa é a importância do ultrassom. E como um momento mais adequado para a gente avaliar isso é a gente fazer a medida do colo do útero. A gente sempre falou a partir de 20 semanas no morfológico, entre 20 e 24, mas hoje já se orienta a fazer um ultrassom endovaginal para a medida do colo a partir de 16, tá? Porque normalmente, assim, a gente não consegue identificar fazendo só por cima, né? Ultrassom pela barriga. A gente avalia bem o útero, avalia bem o bebê, o saco gestacional, como você falou, as partes fetais, né? Se tem alguma malformação ou não, a placenta, se ela está na localização adequada, o líquido amniótico, se ele está numa quantidade normal, e o colo do útero, de forma precisa, a gente só consegue avaliar pela via endovaginal. Então, o ideal é que a gente sempre oriente essa paciente a fazer um ultrassom endovaginal a partir de 16, 18 semanas. Por quê? Porque se o colo estiver curto, aí sim ela passa a ter um alto risco de trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que preparar, tem que comunicar e tem que fazer o que a gente precisa em termos de remédios, em termos de orientação de repouso, afastamento de trabalho, abstenção de atividade sexual, tudo para que a gente possa levar essa gravidez
a um momento em que o bebê nasça bem. Ou pelo menos que ele nasça numa situação, como eu falei, a gente usa medicamentos para que ele nasça numa situação que não vá tão grave para uma UTI. Tá? E pegando o que você falou, da questão que é um problema de saúde pública, existe um reflexo muito grande hoje, porque a gente vê aí, vou dar um exemplo aqui da nossa UTI do regional, que praticamente só vive lotada. Sim. Né? Porque, logicamente, que é uma referência, mas é essas contas que você contou aí. É muita gente, muito bebê que nasce prematuro. Então, sobrecarrega uma UTI. Às vezes, eu pessoalmente já tive situação de precisar de uma vaga de UTI e não ter. E ter que lutar para conseguir uma vaga em outro serviço, Maceió, né? Da Santa Mônica. Santa Mônica ou Hospital Universitário. O HU. Né? HU. Sim. Às vezes eles remanejam para Santa Casa, enfim. Então, assim, é um problema de saúde pública, é um problema que a gente tem que estar sempre atento, tá? Porque a gente não pode só pensar na questão da gravidez, né, e nascer. Não, a gente tem que pensar nesses reflexos todos, tá? Além do que, a gente tem que pensar na mãe e tem que pensar na vida desse bebê, não somente no nascimento, tá? Como eu já trouxe aqui em números, as complicações de um bebê que nasce prematuro, muitas vezes são para a vida toda. O bebê pode nascer com problema ocular, por exemplo. Existe a retinopatia do prematuro. Isso vai ser problema para a vida dele, não só para aquele momento. Não é assim, saiu da UTI e tá tudo bem. Não é bem assim, tá? Então é preciso a gente ficar atento para os casos de prematuridade, tentar fazer a nossa parte. Outra coisa importante, André, é sempre avaliar a parte que a gente chama de microbiota vaginal, ou seja, fazer um estudo de cultura de secreção vaginal durante o pré-natal, para identificar principalmente bactérias que podem levar a trabalho de parto prematuro. Outra situação é a infecção urinária. A gente tem que estar fazendo rastreamento através da cultura de urina, tá? Porque muitas vezes a mulher entra em trabalho de parto por uma infecção urinária assintomática. Ela não sabia que tinha infecção urinária e de repente entrou em trabalho de parto. Como também ela pode ter bactérias vaginais que levam a um trabalho de parto prematuro e ela também não sabia. Então, por isso que é um acompanhamento que então, quando a gente pede determinados exames, nós temos que ter um fundamento por que a gente está pedindo. Então, quando eu peço uma infecção urinária, ela pode dizer, doutor, eu não estou com dor, mas não é isso. A gente tem que fazer o rastreamento, porque a gente tem que pensar na complicação de uma infecção urinária não tratada. Uma delas é justamente trabalho de parto prematuro. Entendeu? Então, assim, é um pré-natal que tem também como objetivo tirar esse bebê de um momento de prematuridade. Perfeito. 99639-8389 é o nosso WhatsApp aqui. Você manda suas dúvidas para cá. O assunto é parto prematuro, o que é e o que é possível fazer para evitá-lo. Doutor, o parto prematuro, o senhor falou aí que ele está relacionado a uma questão de, quando é gemelar, é a questão do espaço, né? É a abertura prematura do colo do útero e pode não apresentar qualquer sintoma. Ou seja, não tem sintoma. Ela está grávida, não está sentindo nada, está tudo certo, entre aspas, e de repente a criança nasce sem o mínimo aviso, né? Vamos dizer assim, não tendo como ser descoberto, exceto, por uma ultrassom transvaginal, quando ocorre por conta de uma incompetência istimocervical. Doutor, o que é essa incompetência istimocervical? Essa incompetência istimocervical ou insuficiência istimocervical é uma fraqueza da musculatura do colo do útero. Então a mulher já nasce com esse problema, é um problema que é genético, ela já nasce com essa fraqueza muscular, e aí o bebê vai crescendo e normalmente quando ele chega aí 500 gramas, ele já começa a fazer um peso no colo e o colo não aguenta. Isso, na verdade, é mais uma característica de abortamento tardio, mas pode acontecer depois de 22 semanas. E a gente fazer um diagnóstico de insuficiência istimocervical, normalmente essa incompetência, o colo abre todo, o bebê acaba nascendo vivo, mas ele nasce numa situação que ele não consegue resistir. Então, normalmente, com 22 semanas, 24 semanas, é extremamente difícil, mesmo que ele esteja ali na UTI, que ele consiga sobreviver, porque ele não tem estrutura, não só pulmonar, mas de forma geral. Então, quando a gente detecta por isso que é importante a gente fazer esse histórico clínico, por exemplo. Então, a gente pergunta, é a segunda gravidez? E a outra? Não, eu perdi com 22, 24 semanas. Você já fica atento. Eu não senti nada e, de repente, o bebê começou a sair e eu tive sangramento. Então, isso já fala a favor de insuficiência istimocervical. Então, a gente já programa para uma gravidez, ou se ela já estiver grávida, normalmente 14, 15 semanas, a gente vai lá e faz uma cerclagem, que é um procedimento onde a gente dá vários pontos no colo do útero para que esse colo fique firme e aguente o peso da gravidez, o peso do bebê, né, à medida que ele for crescendo.
E, obviamente, é um procedimento que traz muitos resultados, também não é 100%. Tem vezes que a gente faz a cerclagem mesmo assim, o bebê nasce, mas a gente tenta segurar essa gravidez o máximo que a gente puder, através desses pontos que a gente dá no colo. Tá, esse exame, doutor, essa ultrassom, ela é recomendada para ser feita entre 18 e 24 semanas, né? Isso, Ou já tem outro parâmetro? Não, na verdade é assim, para incompetência ou insuficiência cervical, hoje inclusive está se estudando marcadores que a gente chama, exames que possam ser feitos para avaliar. Infelizmente a gente não tem isso. É lógico que muitas vezes a gente pode fazer, porque o que acontece? Se a gente faz um ultrassom endovaginal para medida do colo muito precoce, o colo não tem alteração. Então ele vai se alterar lá a partir de 18, 20 semanas. Por isso que hoje, isso é um dado atual, porque se alguém for ler, vai dizer que a medida do colo deve ser a partir de 20 semanas, mas eu acabei de chegar no congresso e já mudou. Então hoje o ideal é fazer a partir de 16, para isso, para que a gente se antecipe, para que a gente pegue esse colo reduzindo no momento adequado que dê para a gente fazer um procedimento que resolva. Entendi. Porque muitas vezes você vai fazer... Eu tive uma paciente que ela chegou reclamando de dor, com 22 semanas, e assim, o colo já estava totalmente aberto. Tá? Ela não tem histórico de nada. Na verdade, ela já tinha tido um parto, tá? Ela já tinha tido um parto e estava tudo normal. E de repente, quando eu fui ver, o colo estava aberto. Então a gente correu para fazer a cerclagem. Existe a cerclagem de emergência que a gente faz. A gente conseguiu levar essa gravidez até acho que 32, 34 semanas. O bebê foi para UTI, mas hoje está com ela. Tá, que coisa boa. Bom, a prematuridade é a maior causa de mortalidade perinatal e até os 5 anos de idade. Por isso, a identificação com antecedência é tão importante, né, doutor? Isso, porque como eu falei, né? Às vezes o bebê nasce num momento em que nada está preparado, né? Nem o organismo dele, nem uma UTI para receber um bebê desse, porque isso muda também. E principalmente nos casos de prematuridade extrema, né? Que é aquela abaixo de 28 semanas, tá? A partir de 28, 29 é que o bebê começa a chegar próximo de 1 quilo. Então, assim, muitas vezes acontece de não dar tempo de você fazer nada de preparação e de repente o bebê nasce numa situação grave e por isso que existe alta chance de óbito desse bebê. E como eu falei também, às vezes ele começa a ter complicações, depois ele recupera, mas isso vai impactar na vida dele nos primeiros anos. E de repente ele começa a ter problemas e acaba tendo óbito também nesse período que você falou, né, de 1 a 5 anos. As infecções, você falou também na mãe, também podem provocar o nascimento do bebê antes da hora. Essas infecções, inclusive infecção urinária. E em geral, elas podem ser tratadas previamente. Por exemplo, a infecção urinária, ela poderia causar o parto prematuro e pode ser tratada no pré-natal, né? Então, veja só, o que é que um pré-natal, né, bem feito, bem acompanhado ali, como o próprio nome já diz, pode evitar. Isso é uma coisa que está disponível. Claro. E se não tiver disponível no poder público, reclame, bote a boca no trombone, porque é dever do Estado. Quando eu falo do Estado aqui, não falo só do Estado de Alagoas, eu não estou falando de Estado, estou falando do ente federativo. Na realidade, a política pública de saúde no Brasil é tripartite, né? Ela é repartida aí entre os governos federal, estadual e municipal. Então, a gente falou ontem sobre isso aqui com o pessoal da OAB, né, o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, se não tem, reclame, porque deveria ter. O acompanhamento pré-natal, inclusive no programa de saúde da família, isso. é uma regra, né? Na verdade, André, eu já trabalhei na prefeitura aqui de Arapiraca, já trabalhei, né? Sim, no serviço Espaço público, Nascer. Espaço Nascer, no Hospital Regional, já fiz anos de plantão. Então, assim, o que eu posso dizer é que, especificamente em Arapiraca, a gente tem um bom serviço para gestante, tá? A gente sabe da deficiência de todo o serviço, né? Mas, assim, no geral, a gente tem um bom suporte dos postos de saúde, com enfermeiras capacitadas, que sabem direcionar para o serviço de referência, que é o Espaço Nascer. Tem um regional como um suporte muito importante, tá? E obviamente que, assim, como eu falei, é difícil você dizer que um município vai ter um pré-natal de excelência e tal, mas assim, chega perto, chega. Eu falo, não tenho um elo com nada, sim. Enfim. Sim. Mas eu também não posso deixar de falar nisso, tá certo? Porque é um serviço que a gente vê que funciona bem. O pessoal de enfermagem, os médicos, enfim. Então,
eu acho que a questão de saúde pública em Arapiraca, especificamente para gestante, eu posso dizer porque eu já passei, né, por esse serviço e é muito bom. Que bom, é uma boa referência. Como eu sempre falo, doutor, nosso programa ele não tem nenhuma intenção de estar alfinetando ninguém. Quando funciona, a gente fala. E quando não funciona, a gente fala também, né? Com certeza. Tem que ser assim. Embora, já vou pedir ao pessoal aqui, que às vezes acontece de ter algum tipo de participação, as pessoas, não tem médico disso, não tem médico daquilo. Veja, você tem uma ouvidoria para fazer isso, né? Tem lá, se você não sabe, vai lá no Google, coloca lá, ouvidoria do SUS. Aí você coloca lá e liga lá, e eles atendem, e eles vão em cima. Porque tem que ter. Você não está pedindo favor, não é esmola, não é favor. É o seu imposto que volta para você mesmo, né? É assim que funciona, e é assim que tem que funcionar. O secretário esteve aqui com a gente na sexta-feira, falando sobre isso, disse assim, olha, as pessoas as pessoas ficam assim, não, o SUS não cobre isso não, o SUS cobre tudo. Né? O SUS cobre tudo. Ele falou aqui que mandou uma paciente para São Paulo ao custo de mais de R$200 mil de um procedimento que em Alagoas não era feito. Então, vamos parar com esse negócio de dizer, não, o SUS não cobre não, o SUS não presta, o SUS presta. O SUS presta sim. Tem o mesmo, às vezes, pronto, vou citar o seu caso aqui. Né? Alguns anos atrás, eu lhe visitava no Espaço Nascer. E você continuava atendendo, claro, no seu consultório particular. Ou seja, tem um médico que atende no posto de saúde e que atende também no seu consultório. Isso. Com a mesma atenção e com a mesma qualidade, diga-se de passagem, né? Eu nunca vi exceções, porque todos os seus colegas, doutor, que eu tive a satisfação de visitar como profissional no consultório, ainda tem alguns hoje, inclusive, citar aqui nossa querida doutora Luciana Rúbia, da Unimed Metropolitana do Agreste, que até hoje atende aqui na unidade aqui do Teotônio Vilela, aqui em cima, né? A mesma atenção que ela me deu no consultório da Unimed, ela me deu a mesma atenção no postinho de saúde onde ela atende ainda aqui como profissional. Ela e tantos os outros que eu tive a satisfação, repetindo, de falar, né? Mas, infelizmente, acontecem algumas coisas que não deveriam acontecer. A paciente ligou falando na semana passada que aqui no nosso Comando 91, por exemplo, que foi a um posto de saúde, mas o médico do PSF que lá estava passou no mestrado, ou passou na residência. Então ele não estava lá, né? Porque se ele está na residência, ele não está lá. Então o posto ainda está desguarnecido de profissional, que com certeza a secretária Luciana está providenciando um substituto à altura para colocar naquela unidade. Estou dando só um exemplo, tá, gente? De como as coisas devem funcionar. É claro, ninguém vai conseguir um médico de um dia para outro. Claro, sem dúvida. Né? Até porque o senhor sabe que a sua especialidade hoje tem gente correndo dela. Não é fácil, né? Ser ginecologista e obstetra hoje. Por quê? Porque o telefone dele pode tocar 1h da manhã. Doutor, a bolsa estourou. O cara tá lá no melhor do sono. A bolsa estourou. Tá bom, vou chamar a equipe, vamos fazer a cesárea, vamos fazer o parto normal, vamos atender a gestante. Isso, é verdade. Né? Muita gente tem corrido disso. Onde encontrar um pediatra, por exemplo, estão correndo da pediatria, doutor. Né? Verdade, porque são áreas que demandam muita prontidão, né? E você tem que estar ali. É lógico que muitas vezes você não consegue abarcar o mundo, como se diz, e obviamente que a gente tem colegas, amigos que podem dar esse suporte. Então isso é obstetrícia. Mas isso é verdade, a gente lida com o pré-natal, a gente tem que estar com o celular ligado, pegar os telefones das gestantes, porque a gente de repente consegue resolver algumas coisas por telefone. Quando não consegue, a gente pede para vir para o consultório, ou então se for uma coisa que a gente já perceba que tem que ser de resolução de parto, a gente já vai para o hospital. Então a vida do obstetra é isso aí. Ok, tem participação aí pelo 99639 Ariane, mas eu vou pro intervalo, tá legal? Vou pro intervalo, lembrando para você que o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Ligue 4009-6001 e marque suas consultas e exames nesse importante centro de saúde do estado de Alagoas, tá? Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Pepes, tá bom?
E quero falar também da Propocaps e da Propofit, para você aumentar a sua imunidade. Propocaps, quer emagrecer? De forma tranquila, com produto reconhecido pela Anvisa, Propofit. Você vai encontrar aqui na Nosso Granel, que fica na Avenida Rio Branco, ali ao lado do Plaza Hotel, ou então pelo telefone 99158-8419, tá bom? Propocaps e Propofit são produtos da Propovida. Tá na tela aí as embalagens, não aceite outro. No intervalo a gente volta já. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima, 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. O assunto é parto prematuro, o que é e o que é possível fazer para evitá-lo. Tem participação aí, né, Ariane Guedes? Então vamos lá, participação pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde a todos, sou Ana aqui do bairro Brasília. A minha dúvida sobre o tema de hoje seria, eu fui mãe aos 17 anos, tive meu filho com 28 semanas, ele teve várias complicações por ser uma criança prematura que nasceu e hoje eu me encontro com 28 anos. Caso eu viesse ter uma gestação, eu corro o risco de ter essa gestação prematura, de acontecer a mesma coisa que me aconteceu aos 17 anos ou não? Ou tem outros fatores que levaram a isso? Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Que pergunta arretada de boa, viu, Ana? Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Parabéns. Eu fiquei devendo essa. É uma pergunta excelente. Ela tinha 17 anos, a Ana, engravidou, sua primeira gestação, e fez uma pergunta agora, né? Filho prematuro, né? Ela teve o filho com 28 semanas, doutor, e agora ela tem 28 anos, 11 anos depois, ainda é uma menina muito nova, né? E se ela engravidar agora, existe a possibilidade já, pelo histórico, pelo seu histórico, de ser também uma criança também prematura? Ótima pergunta, Ana, realmente. Veja só, primeiro a gente já sabe que você tem um fator de risco, como eu falei, é o histórico clínico, né? Clínico obstétrico. Então você tem um histórico de um trabalho de parto prematuro extremo, uma prematuridade extrema, que é aquela que a gente considera até 28 semanas, tá? Então é lógico que é difícil saber, né, o que aconteceu antes. A própria idade, 17 anos, é isso, André? A própria idade já é um fator de risco para a prematuridade. Então pode ser que seja um fator que você não tenha hoje mais, tá? Então, obviamente que, como eu falei, a gente precisa fazer uma avaliação completa, fazer um ultrassom, agora que você não está grávida, lógico, fazer exames, né, para a gente tentar identificar. É difícil saber o que houve, logicamente, tá? Precisa saber se ela começou a ter dor ou ela percebeu sangramento, e foi porque a gente pode pensar numa insuficiência estímulo cervical mais tardia. Acontece com 28 semanas. Ou o que é que houve, se a pressão dela estava normal. Então precisa saber desses detalhes para a gente tentar se aproximar de um provável diagnóstico. Mas ela já está com 28 anos e, obviamente, fazendo a consulta ginecológica, fazendo a avaliação de exames, a gente orienta, logicamente, ela engravidar. Ela já começaria a usar o ácido fólico, tá? Um comprimido ao dia, tá? Até ela engravidar. Obviamente, saber se ela está com ciclos menstruais regulares, para ver se ela está ovulando bem. Se esse tempo todo que ela está sem engravidar, ela está tentando e não está conseguindo, ou se ela está usando algum anticoncepcional, tá? É tentar a gente abordar isso para que ela se sinta segura a engravidar novamente e, obviamente, tentar identificar. Se não for possível, a gente fazer todos os exames, né, com precaução, um pré-natal mais atento para que a gravidez transcorra da melhor forma possível. Então, como você falou, fazer os exames, com 16, 18 semanas, fazer o primeiro ultrassom endovaginal para a medida do comprimento do colo do útero, porque se esse colo estiver reduzindo, dá tempo de resolver, de fazer uma cerclagem. Então, buscar todos os fatores de infecções para poder a gente ter segurança também e que, obviamente, ela tenha o seu parto dentro do tempo adequado, que é a partir de 37 semanas. Perfeito, tá respondido aí, tá, Ana? Então, muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta que contribuiu muito, muito mesmo para o enriquecimento aqui da nossa entrevista. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão da presença do neonatologista, também do uso de corticoides e de antibióticos aí. Você falou do ácido fólico, vamos deixar o ácido fólico um pouquinho pro final, cereja do bolo, né? Vamos falar da presença desse profissional, que muitas pessoas às vezes nem sabem que ele tá ali, mas ele precisa estar ali, que é o neonatologista. Sim, o neonatologista, vamos dizer assim, é uma peça fundamental no contexto do trabalho de parto prematuro e do parto prematuro, né? É aquele profissional que é um pediatra que cuida dos bebês recém-nascidos. Então é ele que pega aquele bebê que está nascendo prematuro e vai fazer os primeiros cuidados. Vai olhar a temperatura, vai olhar o peso, né? Vai olhar como é que está a questão pulmonar, a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Então, assim, ele vai fazer uma avaliação completa desse bebê e, obviamente, dependendo da idade gestacional, vai propor o melhor tratamento. Se ele vai ser entubado, se ele não vai ser entubado, se ele vai precisar de um remédio chamado sulfactante, que melhora a questão pulmonar do bebê. Ou seja, ele vai fazer ali os procedimentos de
aplicação de vitamina K para evitar hemorragias do bebê. Então é aquele profissional que vai pegar o bebê, que vai cuidar do bebê. Então a gente faz o parto, entrega esse bebê para o neonatologista e a partir daí ele vai tomar conta desse bebê e vai fazer tudo o que for necessário para que esse bebê fique bem. Dependendo dessa idade gestacional, às vezes o bebê vai para a UTI só para um oxigênio, para fazer alguns exames de rotina. Em outros casos, são aqueles casos mais graves que precisa ser entubado, que precisa de um tratamento mais efetivo ali. Então, assim, o neonatologista é fundamental. Não existe acompanhamento de bebê prematuro, não existe parto de bebê prematuro se não existir um neonatologista ali. Perfeito, tá falado aí. O uso de corticoides, doutor, a gente teve uma aproximação muito grande com esses medicamentos, essa escala de medicamentos agora na pandemia, né? Alguns foram usados aí em larga escala. Alguns desses corticoides são usados inclusive como anti-inflamatórios, né? Não vou falar o nome aqui para ninguém estar comprando esse trem aí, né? Até porque eu já falei aqui que nós não falamos sobre isso porque não tem o CRM, né? Então, consulta e prescrição médica é com médico. Igual a questão da dieta. Tem que ser com nutricionista. Não é verdade? O certo é o certo. Mesmo que todo mundo não faça, continua sendo certo. Tá certo? E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Uso de corticoides e antibióticos, doutor, como é que fica isso? O corticoide já é também um medicamento usado há muitos anos, né? Quando a gente avalia aquela gestante e a gente vê que ela tem risco de prematuridade. O que mudou nesses tempos é que antes a gente fazia vários ciclos de corticoide, 3, 4, isso há 20, 15 anos atrás. Então hoje já se sabe que não é recomendado. Hoje o que se recomenda é no máximo 2 ciclos de corticoide. Então a gente faz as aplicações numa semana. Obviamente essa paciente não tendo o seu bebê, a gente pode fazer um segundo ciclo de corticoide. São medicamentos que melhoram a questão, como eu falei, tanto pulmonar quanto a questão cerebral e intestinal, para evitar hemorragias. Então é um medicamento fundamental quando a gente aborda essa paciente de risco para prematuridade. Então normalmente a gente faz 2 ciclos e no intervalo aí de 15 dias é o recomendado hoje. Então é um medicamento extremamente importante para a condução desses casos de trabalho de parto prematuro. E obviamente a gente também faz naqueles casos de que a paciente já está internada, já está em trabalho de parto. É possível também fazer durante o trabalho de parto, porque leva uma proteção sim para esses bebês. Principalmente quando a gente consegue segurar 24, 48 horas de trabalho de parto. Uma outra coisa é o antibiótico. O antibiótico ele também é recomendado, principalmente naqueles casos de bolsa rota. Isso varia de protocolos, né, de serviço para serviço, mas o antibiótico também é importante naqueles casos de trabalho de parto prematuro para evitar infecções do bebê. Então acaba sendo para os dois, para a mãe e para o bebê. Porque muitas vezes uma das causas, como a gente falou, é infecções, e principalmente tem uma classe que se chama infecção por estreptococo do grupo B, tá? É um tipo de bactéria que leva a trabalho de parto prematuro. Então a gente faz antibiótico para evitar infecção do bebê, tá? Então corticoide para a gente conduzir a questão de maturação pulmonar fetal e evitar hemorragias, principalmente cerebral e intestinal, e o antibiótico naqueles casos que a paciente já está internada em trabalho de parto, como forma de prevenir infecções do bebê. Perfeito. A aula tá bem dada mesmo hoje aqui, né? Um abraço aqui a minha querida Neide, que tá almoçando aqui, tá mandando um abraço aqui pra gente, a dona Hilda também. Doutor, o ácido fólico é sempre bem-vindo e prescrito pelos obstetras já no comecinho da gravidez. Detectou ali, já começa a questão do ácido fólico. Qual a importância? Porque todos os suplementos vitamínicos e minerais prescritos, que às vezes tem até outras vitaminas, mas tem que ter a presença ali do ácido fólico. Qual a importância dele e por que a mãe tem que ficar tão ligada? Inclusive, é preconizado e disponibilizado no SUS, né? Aqui nos postos de saúde, sejam eles da rede municipal ou estadual, disponibilizados para gestantes. Por que é tão importante a presença do ácido fólico? Uma das patologias que a gente vê com mais frequência é alterações da coluna, que se chama mielomeningocele, tá? Então o ácido fólico ele foi estudado, pesquisado e viu-se que aqueles bebês que nasciam com mielomeningocele,
aquelas mães não usavam ácido fólico. Então o ácido fólico, ele tem, primeiro, a importância é assim, tem que tomar antes de engravidar, isso é o ideal. Porque o ideal é que ele esteja fazendo o efeito, já correndo na circulação sanguínea, antes da formação embrionária. Quanto tempo, doutor, antes? O ideal de 2 a 3 meses antes de engravidar. Tá? Pelo menos 1 mês. É o recomendado hoje pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então ela começou a tomar o ácido fólico, ela quer engravidar, começa a tomar o ácido fólico, já é prevenção desses problemas neurológicos do bebê. Engravidou, continua o ácido fólico. Então a gente sabe que a fase embrionária ela termina com 10 semanas. Portanto, a função principal relacionada a alterações da coluna é até 10 semanas, tá? O ácido fólico ele tem uma outra importância depois dessa idade gestacional, que é em alguns casos de anemia, tá? A gente sabe que a anemia é outra situação bem frequente na gestante. Então o ácido fólico, existem algumas anemias que são por deficiência de ácido fólico. Então o ácido fólico ajuda tanto nesses casos, quanto também ajuda nas anemias que a gente chama anemia fisiológica da gestante. Tá, ok. Essa anemia é diferente daquela anemia ferropriva, que é a falta de ferro no sangue, né? É a deficiência de ferro, né? É diferente. É diferente. A gestante, como existe uma diluição, a gente chama de uma diluição do sangue, uma hemodiluição, ou seja, um aumento de líquido na circulação, existe uma redução fisiológica aí, mas até um determinado nível, né? Então a gente hoje considera abaixo de 11 gramas por decilitro, que é a anemia. No adulto é 12. Então, abaixo disso é anemia, e aí muitas vezes a gente precisa corrigir com ferro, porque a anemia ferropriva também é bastante comum nas gestantes de um modo geral. Ok, conversei com o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos, que fica aqui, vai aparecer o endereço na sua tela aí, tá? A Clínica Fetos fica aqui no bairro Brasília, na Avenida Deputada Ceci Cunha, número 64. Isso aqui do mesmo lado, na mesma calçada da Rádio NN. E antes do posto Sky, você tem ali a Clínica Fetos, bem sinalizada ali, né? Para você ser muito bem atendida pelo Dr. Johnny Fábio, seja na questão de infertilidade conjugal, né? Também ginecologia e obstetrícia, que está aí na tela, reprodução humana assistida e medicina materno-fetal. Tem muita coisa ainda em 2022, com muitas novidades que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai estar passando aqui. Dr. Johnny vai estar, né? Tem o laboratório de criopreservação de sêmen. Tá quase pronto, né, doutor? Quase pronto. Quase pronto. E aí a gente vai trazer muitas novidades por aqui para vocês ficarem por dentro desses assuntos e tantos outros aqui inerentes aqui à Clínica Fetos, né? Que é um verdadeiro centro de medicina fetal aqui no estado de Alagoas. Alguns procedimentos você só faz no estado de Alagoas, aqui em Arapiraca, na Clínica Fetos. Então, tá aí na tela o endereço do Instagram, Clínica Fetos com TUS no final, tá bom? Telefone 3530-1205 e o telefone também, o WhatsApp 99607-5151. Você que tá pretendendo engravidar, não faz isso sem acompanhamento não. Vai lá, faz um pré-natal bacana, né? Para evitar que tenha uma criança prematura e que ela venha, porventura, sofrer e você também sofrer por conta disso. Doutor Johnny, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quarta-feira. Obrigado, André. Estaremos aqui. Espero ter contribuído, né, com esse tema tão importante. Com certeza. Gente, o Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde, se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa para você marcar suas consultas e exames, tá? Falo também para você da Propocaps e Propofit. Você encontra aqui na Nosso Granel, que fica aqui na Avenida Rio Branco, após o Plaza Hotel, tá? As embalagens na tela aí, tá? Um abraço aqui ao professor querido Edson Cavalcante, mandando um abraço aqui pra gente também. E pelo telefone 99158-8419, você encontra pelo telefone e o WhatsApp 99158-8419. Gente, hoje Marco Aurélio mandou pra mim aqui, tem transmissão ao vivo aqui no NN Play e também nas ondas da NN. Hoje, quarta-feira, dia 30, tem Murici e Asa, direto de Murici, a terra dos Calheiros, né? Do Renan Calheiros pai e Renan Calheiros filho, que é o governador do estado. Tem Murici e Agremiação Esportiva Arapiraquense. Claro, sou asa até desde pequenininho, né? A primeira semifinal, não é isso, Marco Aurélio? A primeira semifinal do campeonato alagoano. E claro que vai dar asa. A sua torcida vale, né?
o esporte aqui. A nossa jornada esportiva começa a partir das 19 horas. É um oferecimento de Pitu, mania de brasileiro. Se tem resenhas, tem galera, tem que ter Pitu. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Coringa, forte como o povo nordestino. E PagBet, seu site de apostas esportivas. Você vai apostar em quem? Eu aposto 2-1 com asa. 2-1 hoje em cima do Muricy, lá em Muricy. Não, Marco Aurélio? Ariane Guedes, mais uma vez, muito obrigado pela técnica. Marco Aurélio, obrigado pelas imagens e caracteres. Vem aí o palmeirense mais arretado que eu conheço na vida, né não? Pois é, DJ Sérgio Paulo, com toda essa sua energia, essa sua alegria. Fiquem todos com Deus. Amanhã, se ele permitir, a gente volta ao meio-dia. Tchau. Sua consulta no rádio, só na 91. Só na 91.